Oi, gente, aqui é a Bruna. Aqui é o Lucas. E nós vamos falar um pouco sobre a obra Tieta do Agreste, que é do autor Jorge Amado. E a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico e a escola literária da época. Também vamos dar ênfase à obra em si, Tieta do Agreste, e falar um pouco sobre a biografia do autor e a bibliografia. O nosso primeiro tópico analisado nessa nossa videoaula é apresentar para vocês a nossa escola literária. Nossa obra se passa em 1977, na segunda metade do século XIX. E ela é uma obra pós-moderna. Muito diferente do modernismo, cuja a valorização era a burguesia, a ciência e o intelecto. A nossa amiga Bruna vai apresentar para vocês as características do pós-modernismo. O pós-modernismo, ele trata de obras que têm a mistura do irreal com o real, né, do hiperrealismo. E ele também tem bastante, liberdade de expressão. Os autores, eles costumavam expressar mais suas ideias e pensamentos, por isso que costumam ser obras muito críticas, porque eles abrangem assuntos que não eram muito comentados, ou que eles comentavam com pouca frequência. Então são obras realmente bem conhecidas por esses aspectos. E eles também tratavam de todos os assuntos com muito humor. Era uma coisa realmente mais moderna. E agora, o nosso segundo tópico é sobre o contexto histórico da época, né, que foi 1977, que foi a data de lançamento da obra. Naquela época, estava acontecendo a ditadura militar, que foi um regime muito, muito conhecido, que o Lucas vai explicar um pouco agora sobre, para eu poder dar continuação no contexto. Vamos lá, galera. Bem, o que é um regime militar? Regime militar foi o período em que o Brasil se encontrou, que se iniciou dia 1 de abril de 1964 e durou até 1985. Era uma época onde o governo era totalmente totalitário, escolhia tudo o que a população podia ver, e escutar e ler. Inclusive na literatura sofreu bastante, cerca de 140 livros foram totalmente censurados pela ditadura e vários teve que passar por uma repaginação, teve que mudar a sua história, pois o governo não estava contente com aquilo. E como o Lucas falou, naquele regime, né, naquela época, tudo era escolhido pelo governo. E nessa época surgiu os senadores biônicos, tipo, isso também, além da literatura, além de tudo, também na política, que era a maior parte afetada, surgiu os senadores biônicos, que eram aqueles que eles não eram eleitos pela voz do povo, por votação. Eles eram eleitos por dedo do presidente. O presidente era quem escolhia quem iria para o poder ou não. Também nessa época o mundo inteiro se encontrava na época da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, onde o nosso autor mesmo em 1941, ele foi expulso do Brasil por ser comunista, digamos. E também muita gente viveu com medo nessa época, pois a ditadura odiava comunistas e várias pessoas morreram com repressão. E também na mesma época foi criada e entrada em vigor a lei do divórcio, que até 1977 o divórcio ainda não era permitido. E também um fato que aconteceu nessa época que marcou bastante, no ano de 1977, foi o choque de dois aviões que mataram 583 pessoas em um bombardeio. E um fato também, não muito interessante, mas foi nesse ano também que entrou o sítio do Pica-Pau Amarelo no ar. Agora, o nosso terceiro tópico, nós vamos analisar a biografia do nosso autor, que é o Jorge Amado, e o Lucas vai começar falando. Galerinha, eu vou ter minha cola aqui porque a biografia é extensa e eu não sei tudo de 40. Bem, o nosso autor, Jorge Amado, nasceu em uma fazenda na Bahia em 1912, 10 de agosto de 1912. No ano seguinte de seu nascimento,
uma praga acabou invadindo a fazenda, fazendo com que a família dele tenha que se mudar. Eles se mudaram para Ilhéus, que fica na Bahia também. Ele tinha 3 irmãos, sendo que todos homens, não tinha nenhuma irmã menina. E aos 14 anos, a família dele se mudou para Salvador, e onde ele começou a participar, sua vida literária se iniciou aos 14 anos, e foi em Salvador com um grupo de crianças que formaram uma academia chamada Academia dos Rebeldes, que nessa academia eles publicavam obras que eles mesmos faziam, mas no próprio jornal deles. Eles faziam o próprio jornal e eles mesmos publicavam. Após isso, ele foi para o Rio de Janeiro para cursar Direito, quando ele tinha mais ou menos 21 a 22 anos. E foi onde ele teve o seu primeiro contato com o comunismo. Porque na faculdade que ele cursava, estava se debatendo muito na época, pelo contexto histórico, estava se debatendo muito sobre o que era, e o comunismo estava em ascensão já. E ele acabou tendo o seu primeiro contato com o comunismo, e eu tô falando bosta já. Foi onde ele envolveu com o mesmo. Ele se envolveu com o comunismo e acabou virando deputado federal do Partido Comunista em 1946. Como deputado, ele foi de grande importância, pois ele fez as emendas da lei para a liberdade religiosa e pela garantia dos direitos autorais. Foi ele que fez a emenda para essas 2 leis, e deram certo, ele conseguiu e foi muito bem sucedido. Todas as suas obras são voltadas para as raízes nacionais, e alguns dos temas que ele mais coloca em suas obras são os problemas e as injustiças sociais, o folclore, política, as crenças, as tradições e a sensualidade. Também ele se casou com uma escritora também chamada Zélia Gattai, onde que após a sua morte ela assumiria a poltrona dele na Academia de Letras por um tempo, e ele teve filhos com ela. Ele teve 2 filhas com ela, e ele também tinha uma terceira filha de outro casamento, porém essa morreu com 14 anos. E em 1941, ele foi exilado para a Argentina por ser comunista. Ele acabou vivendo também no Uruguai, Paris e em Praga. Acabou retornando ao Brasil em 1952. E durante o exílio dele, ele era vigiado pela CIA, pois a CIA achava que ele tinha fortes ligações com o comunismo, com a União Soviética. E ele publicou muitas obras, onde a nossa amiga Bruna vai falar para vocês, publicou muitas obras durante a sua carreira. E em 1961, após 9 anos que ele tinha retornado ao Brasil, ele assume a cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras e recebeu muitos prêmios durante a sua carreira, pois ele era muito bom, não só nacionalmente, também internacionalmente, recebeu muitos prêmios. E ele acabou falecendo em 6 de agosto de 2001. É uma perda meio recente. Ele morreu de parada cardiorrespiratória. E agora eu vou falar um pouco sobre a sua bibliografia. Ela é uma bibliografia um tanto quanto extensa, são muitas obras, e ele também não escreve apenas romances, ele tem peças de teatro, ele escreveu bibliografias, não dele, mas ele retratou a vida de outras pessoas em suas obras. Ele tem conto para crianças, tipo história mesmo para crianças, infantos juvenis, tem peças de teatro, e entre essas eu separei algumas, entre romance, crônicas, e agora eu vou falar vou falar a data de que ele escreveu as obras. O País do Carnaval, que foi um romance, Cacau, que foi um romance, Suor, que foi um romance, todos meados ao 1930, 32, 35, e também A Estrada do Mar, que foi um livro de poesia que ele lançou, que todo mundo gostou muito, foi bem famoso, e essa biografia que eu disse que ele escreveu foi ABC de Castro Alves. Foi uma obra que ele retratou
o Castro Alves, que eu acho que é uma coisa bem interessante ele ter escrito uma obra dessa. E também A Bola e o Goleiro, que foi uma história infanto-juvenil, né? E que ele já lançou logo depois dessa nossa obra, logo depois da... Enfim. E também tem A Hora da Guerra, que foi uma crônica que foi lançada em 2008, né? Foi lançada logo depois da sua morte. E agora, o nosso quarto tópico e último, nós vamos dar um resuminho sobre a obra, né? Sobre o que nós estávamos falando até agora, do contexto e tudo mais, do autor. Agora nós vamos falar sobre a obra, que é Tieta do Agreste, do Jorge Amado, que conta a história de uma menina na década de 70, que ela morava numa vila chamada Vila Santana, lá na Bahia, e o nome dela era Tieta. E ela era uma pastora de ovelhas com 16 anos. E uma dessas suas expedições pra lá e pra cá, ela sofreu um estupro. E assim, ela não falou pra ninguém. Então, foi uma surpresa muito grande quando ela descobriu que a sua irmã Perpétua tinha delatado ela pro seu pai. E ele teve uma reação que acho que ninguém esperava, que foi uma reação totalmente machista. O livro retrata bastante isso, o machismo, o feminismo, o estupro, que são assuntos que não são muito abordados e que eles geram essa polêmica. E a forma que o pai dela reagiu com tudo isso foi que ele expulsou a Tieta de casa e ele humilhou ela e foi bastante vergonhoso. E ela mantinha contato com a família só a partir de carta. Então, durante 26 anos, eles só sabiam dela por carta e ela enviava ajuda também para a família, mas não aparecia. Isso durou 26 anos.